Olá, muito boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. A Copa do Mundo vem aí e o comércio já comemora. O setor espera faturar quase 2 bilhões de reais com venda de produtos para o Mundial. A transição de governo já está em andamento em Brasília. Pelos próximos 2 meses, a equipe do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, deve buscar meios para acomodar as propostas de campanha. Os desafios do novo governo esbarram no orçamento. Segundo os economistas, no ano que vem seriam necessários 175 bilhões de reais a mais do que os 5 trilhões e meio previstos no projeto que o executivo enviou ao Congresso para o governo Lula realizar os primeiros atos prometidos em campanha. Entre eles, garantir o Auxílio Brasil de R$ 600, manter a desoneração dos combustíveis e corrigir o salário mínimo. Ele tem que saber como que ele vai lidar com as contas públicas a partir de pandemia, guerra da Ucrânia, uma inflação global, né? Aí agora essa paralisação dos caminhoneiros, que é mais um aditivo para o governo dele. Além de acelerar as discussões fiscais, o governo também precisa das articulações políticas para garantir a governabilidade. A oposição já tem uma estratégia para os embates. Toda proposta que levar a irresponsabilidade fiscal, por exemplo, como já se discute, né, como proposta do governo que ainda nem tomou posse, né, já falando em furar-teto e não respeitar os princípios, né, que nortearam, inclusive, a gestão do presidente Bolsonaro de responsabilidade fiscal, certamente vão encontrar aqui uma oposição grande e ferrenha. A equipe de transição que vai trabalhar aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, a 2 quilômetros do Palácio do Planalto, tem o papel de amenizar as tensões nos primeiros meses do novo governo. Neste pacote estão incluídas também as cobranças que virão da Frente Ampla, que compôs a chapa que elegeu Lula presidente. Tem aí uma gama de pessoas para brigar. Ele já tem declarado a criação de alguns ministérios, né, ministérios que até então não existiam no Brasil, e isso deve ser para acomodar essas pessoas. Vale lembrar também que essa acomodação, ela tem um reflexo na paz no Congresso, né? Então, a partir do momento que ele acomoda essas pessoas, o Congresso, a base desses apoiadores no Congresso tende a ser mais flexiva com ele. A transição de governo é prevista em lei. Foi aprovada em 2002, no governo de Fernando Henrique Cardoso. A equipe é composta por 50 cargos comissionados. O coordenador assume o cargo de ministro extraordinário. O escolhido do presidente foi o vice, Geraldo Alckmin. A função desse grupo é fazer uma espécie de auditoria nas contas públicas, nos programas e projetos do governo federal. E esse banco de dados vai ajudar o novo governo assim que assumir o poder. Quando foi eleito presidente pela primeira vez em 2002, Lula indicou Antônio Palocci como coordenador geral da transição. Na época, a equipe focou os trabalhos em levantar dados do governo FHC em relação ao orçamento, o Banco Central e a relação do Brasil com o FMI, o Fundo Monetário Internacional. A intenção era saber se seria possível colocar em prática imediatamente os planos para aumentar o salário mínimo, fazer a reforma tributária e implantar o programa Fome Zero. As principais promessas da campanha na época. A meu ver, tudo indica que vai ser muito parecido com o que aconteceu em 2003. Um primeiro momento de dar continuidade ao ajuste fiscal que vem do governo que está saindo, e depois disso devidamente consolidado, então começar as políticas que ele tem em vista como reajuste do salário mínimo, etc. Medidas impopulares também fazem parte desse momento. Ele tem, como eu disse, 2 problemas a resolver, como o Auxílio Brasil, a prorrogação ou não, e tem o problema do congelamento dos salários de servidores públicos. Então, isso é um problema de imediato. Eu acredito que o primeiro ano de governo Lula vai ser um ano de paralisia, né? Por conta de tudo isso que vem acontecendo na economia brasileira e na economia global. Depois, a coisa começa a andar. Os economistas André Lara Rezende e Pércio Arida foram convidados a fazer parte da equipe de transição do novo governo. Vamos a Brasília, onde o repórter Anderson Arcoverde tem as informações. Boa noite, Anderson.
Boa noite, Joyce. Boa noite, Mauro, e a todos que nos acompanham. A informação já é dada como certa por algumas agências de notícia. O convite teria sido feito pela equipe de transição, que é coordenada pelo presidente eleito, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. André Lara Rezende e Pércio Arida ajudaram a elaborar o Plano Real, que estabilizou a economia do país no governo Itamar Franco. Eles também foram presidentes do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Além dos dois, o economista Guilherme Melo também teria sido chamado para a equipe. Guilherme Melo é professor da Unicamp. Guilherme Melo e Lara Rezende já teriam, inclusive, aceito o convite. Os três, juntos na equipe de transição, terão a missão de enfrentar esse desafio que nós vimos na reportagem de superar as questões fiscais e dar início a um plano para reaquecer a economia prejudicada por fatores como a guerra na Ucrânia e também a pandemia da Covid-19. Anderson Arcoverde, de Brasília, para o Rede TV News. A Corte Internacional de Justiça em Haia terá outro brasileiro como juiz. Leonardo Nemer Caldeira Brant é professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais e vai assumir a cadeira do também juiz brasileiro Antônio Augusto Cansado Trindade, que morreu em maio deste ano. A Corte Internacional de Justiça tem 15 juízes com mandato de 9 anos e está sediada em Haia, na Holanda. A Corte atua em questões entre estados e responde a consultas de órgãos ou agências especializadas das Nações Unidas. E as manifestações contra o resultado das eleições continuam por todo o Brasil. Em Brasília, manifestantes seguem reunidos desde a terça-feira à noite em frente ao quartel-general do Exército. Neste sábado, a concentração contou com milhares de pessoas que cantam o hino nacional e gritam palavras de ordem contra o resultado das eleições. O protesto é pacífico. Em Joinville e Santa Catarina, trabalhadores do agronegócio se juntaram aos manifestantes em frente ao 62º Batalhão de Infantaria. Em Belo Horizonte, os manifestantes seguem reunidos em frente ao comando da 4ª Região Militar do Exército, na região oeste da capital. O trânsito no local foi desviado, já que os manifestantes ocupam os dois sentidos da avenida. A Polícia Militar acompanha o protesto. No Rio de Janeiro, os protestos acontecem em frente ao Comando Militar do Leste, na Praça Duque de Caxias. O local tem sido ponto de encontro das últimas manifestações na cidade. Em São Paulo, centenas de manifestantes voltaram a se reunir no Ibirapuera, na Zona Sul. Assim como nos protestos anteriores, o grupo se concentrou em frente ao Comando Militar do Sudeste. Protestos também no Recife, em Pernambuco. Cerca de 200 pessoas participaram hoje de um ato em frente ao Comando Militar do Nordeste, na rodovia BR-232. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, não houve pontos de bloqueio na via e a manifestação seguiu de forma pacífica. Demorou, mas agora a Copa do Mundo no Catar começa em 15 dias. E para o comércio é uma oportunidade para alavancar as vendas. É isso aí, Mauro, e os empresários estão otimistas. A estimativa da Confederação Nacional do Comércio é faturar quase 2 bilhões de reais nessa Copa. O esquenta para a Copa do Mundo já começou, pelo menos na barraca em que Daniela trabalha, na rua 25 de março, em São Paulo. A procura pelos produtos está grande. Arrasar. A gente tem que arrasar as vendas. A Copa no Catar começa no dia 20 de novembro. Já a estreia do Brasil será contra a Sérvia 4 dias depois. Só que deixar as compras para os acréscimos do segundo tempo não está nos planos de jogo da Irani. A gente já comprou as camisas da Copa. Já garantiu? Já garantimos. Agora só falta o Brasil ganhar. Agora só falta. Vamos que esse ano tem que ir. A estimativa da Confederação Nacional de Comércios de Bens, Serviços e também Turismo prevê um aumento de 7,9% em comparação com o volume registrado no Mundial de 2018. Entre as duas Copas do Mundo, nós vivenciamos uma pandemia e mostra que, na verdade, grandes eventos esportivos continuam movimentando bastante a economia dos países, especialmente no caso do futebol do Brasil, pois futebol continua sendo a paixão nacional. Roupas, acessórios e enfeites devem estar entre os produtos mais procurados nesse período do ano. Esse lojista reservou um espaço dedicado ao Mundial.
Você tem aqui, eu tenho bonés do Brasil, bandeiras, acessórios, né? Aí tem uma bandeira gigante, camisetas, né? Tudo para a pessoa torcer que o Brasil chegue o mais longe possível, né? E voltar com a taça na mão, né? Como eu já fiz muitas vezes. E tá todo mundo na torcida. Brasil vencendo por lá e o pessoal comemorando por aqui. Tem que ganhar, tem que ganhar. Brasil ganhando, a gente vai vendendo, né? Será que vai ter muito desse som durante a Copa? A Feira do Livro de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, volta a ser presencial neste ano. A programação está recheada de atrações para os amantes da literatura e isso vai até o dia 15 de novembro. Anualmente, desde 1955, a Feira do Livro enche a Praça da Alfândega de cultura e conhecimento. O evento volta a ser realizado de forma totalmente presencial, depois de 2 anos em formato híbrido ou digital, em função da pandemia de Covid-19. Com o tema Uma Boa Festa Tem História, essa edição celebra os 250 anos da capital dos gaúchos. Pela retomada, eu vou dizer assim, todos os setores da feira, tanto a área adulta como a área infantil, está muito recheada com uma programação em comemoração também da retomada, mas também dos 250 anos da cidade de Porto Alegre. Então a gente está com uma programação bem grande mesmo, mas a área infantil é o xodó da feira, está sempre com um movimento maior do que a gente esperava, cada ano que passa esse movimento é maior. E a feira abrange pessoas interessadas em diferentes assuntos, desde leitores assíduos até um pai de primeira viagem. Eu sou uma leitora assídua, né? Eu amo ler e o que me traz a Feira do Livro hoje também é o que eu gosto de ler e o meu filho, que eu trouxe junto, ele gosta muito de ler. Então a gente nunca pode deixar passar, né? Mesmo que tenha na internet, nada melhor do que um livro na palma da mão. Ver lançamentos, ver a legislação moderna, nova, né? Que eu preciso para o trabalho e também ver os novos autores que estão com seus lançamentos. Como a gente está esperando um baby, né, a gente veio comprar livros sobre paternidade, maternidade e sobre educação para crianças. A Feira do Livro tem anualmente um patrono ou patrona. E neste ano, Carlos Nejar, poeta e membro da Academia Brasileira de Letras, foi o homenageado. O artista não esconde a emoção do título. O Rio Grande do Sul, hoje, por exemplo, com a feira, é centro do mundo, porque aqui não são apenas as árvores que florescem, nós florescemos com os livros. É a cultura. A Feira do Livro acontece até o dia 15 de novembro, com programações especiais aos fins de semana, no Centro Histórico de Porto Alegre. Para saber mais, acesse feiradolivro-poa.com.br. E até o próximo dia 13, Pernambuco recebe a 25ª edição do Festival de Dança do Recife. O evento é gratuito e terá 23 espetáculos nos principais pontos turísticos da cidade. Apresentações de dança, exposições, shows, debates, oficinas e até mostras de curtas-metragens. Uma diversidade cultural que promete agradar ao público. Esse festival está uma edição muito especial, primeiro porque é uma edição de retomada, focando na diversidade da dança do Recife. Entre os estilos, o breaking, uma dança de inspiração urbana e que conta com muitos praticantes na cidade. Nesta edição, o Festival de Dança do Recife ocupa também as ruas da cidade. Aqui no histórico Pátio de São Pedro, no centro da capital pernambucana, o público foi convidado a entrar numa roda de ciranda, uma das manifestações da cultura popular mais tradicionais de Pernambuco. Aos 81 anos, Dona Assunção se enfeitou toda para dançar ciranda. Eu adoro a ciranda. A vida ela tem que ser vivida. A gente tem que viver hoje, não deixar nada para amanhã. Andressa Alves é apaixonada pela ciranda e sonha em ver essa arte difundida principalmente entre as novas gerações. Faz parte da história, acho que é um patrimônio imaterial, né? Cultural, muito importante. Acho que é um legado que a gente precisa fazer com que todas as famílias, as crianças, elas consigam estar
diariamente ouvindo, participando, cirandando de fato. E espero que a partir dessas atividades possam ter outras atividades e outras pessoas possam estar se mobilizando a partir da ciranda e entrando na roda e dançando junto. O festival atrai também muitos turistas. Vem João Pessoa só para curtir esse momento de cultura pernambucana que é lindo. Hoje a gente vai ficar até de madrugada. Um avião da Força Aérea Brasileira que estava desaparecido desde a tarde de ontem foi encontrado neste sábado numa área de mata na cidade de Canelinha, na Grande Florianópolis. 2 militares que estavam na aeronave morreram. O capitão Rodrigo Alves da Silva e o cadete Sérgio Branquinho Júnior. Eles estavam num voo de treinamento. Em nota, a FAB lamentou a morte dos militares. O Ministério Público do Rio de Janeiro pediu a prisão preventiva do ator José Dumont. Em setembro, ele foi preso em flagrante, acusado de abusar de um adolescente e por armazenar pornografia infantil em casa. Mas no dia 12 de outubro, o ator foi solto e está sendo monitorado por tornozeleira eletrônica. O pedido de prisão preventiva foi feito ao Ministério Público pelo delegado Marcelo Maia, que investiga o caso. Para a polícia, o ator José Dumont representa risco para outras crianças e adolescentes, já que no inquérito final do caso há evidências de que o ator abusou sexualmente de um menor de 12 anos. Um policial militar foi preso depois de matar um amigo numa boate na zona oeste do Rio de Janeiro. O caso foi registrado e está sendo investigado pela Polícia Civil como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do crime. O homem que aparece entregando as armas, que foram guardadas no cofre, é funcionário da boate. O soldado Douglas Rosa Silva aparece de costas. Ele recebe as armas e entrega para o colega, Michel Bonfim Dutra, que não aparece na gravação. De repente, Douglas é atingido e o funcionário da boate se assusta. Douglas foi socorrido e levado para o hospital. Não resistiu aos ferimentos e morreu. O também soldado que estava com ele foi preso em flagrante e contou que, ao pegar a arma da mão do colega, acabou dando um tiro acidental. A Polícia Militar informou que os 2 policiais estavam de folga e que a Corregedoria abriu um procedimento para apurar o caso. Mudando de assunto, agora vamos voar para o Deu Like com Felipe Giardini. Aê, jardineiros! Muitos humanos fazem de tudo para conquistar seguidores e like nas redes sociais. Mesmo assim, isso não é uma missão fácil, a não ser que você seja uma cacatua. Pelo menos é o que a Fran tá dizendo. Né, Fran? Arrasta! Zezé, vem me dar um abraço. Um abraço de cacatua para cacatua. Com mais de 500 mil seguidores no TikTok, essa cacatua super fofa adora dançar e é só clássico infantil. Pula, pula, pipoquinha, pula, pula, sem parar. O vídeo do Zezé pirando no pintinho amarelinho tem mais de 12 milhões de views. Quer comer bichinhos com seus pezinhos, eles estão ao chão. Ele adora também os amiguinhos de pelúcia. Tudo bem. Mas como a vida não é fácil, nem todo afago será aceito, Zezé. E não adianta chorar. Zé. Liberdade. Quem nunca sonhou em bater asas por aí? A turminha da Fran, a Dolores, o Gilberto e a Jandira sabem muito bem o que é isso. Arrasta! A cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais, ficou pequena para essa turma linda. As araras do Strahl Michalski adoram viajar com seu tutor. E não é força de expressão, não. O Strahl já levou essa galera para passeios em mais de 10 estados. No total, mais de 20 mil quilômetros percorridos. Olha essa vista, Manuel. Olha só que lindo. Eu tenho 4 araras e algumas outras aves, todas treinadas para voo livre, que me acompanham aí nessas aventuras, né, Gilberto, pelo Brasil afora. Tem muita gente que fica incrédula na hora que vê eles voando e pousando na minha mão, né? É muito engraçado que muitas vezes eu tenho que convencer o pessoal que elas vão voltar, que às vezes eles fazem um voo mais longo e o pessoal que tá ali em volta, perto de mim, acaba ficando ali por perto só para confirmar
né, esperando para ver se as araras vêm ou não. É tanto rolê que às vezes voar dá uma preguiça. Nem assim você não quer voar, é? Você tá com muita preguiça. Se não tem voo, tem carinho. Me fala, você quer brincar ou você quer fazer aqui? O que você quer fazer? Tá aí o motivo de tantos seguidores nas redes sociais. É de encher o coração de amor mesmo, né? E você, Gilberto? O que você vai falar? Ah, vale lembrar que antes de adquirir qualquer ave silvestre, é preciso certificado do IBAMA, órgão federal que regulamenta as políticas de proteção do meio ambiente. Que cheiro de arara gostoso no eucalipto. Vocês mastigaram muito eucalipto, foi? Denúncia urgente no Deu Like. Louro meliante é flagrado agindo contra repórter. Arrasta! Ser jornalista está cada vez mais perigoso. O repórter Nicolas Krum, da TV chilena, estava ao vivo falando justamente de segurança quando foi abordado por um louro. Em um descuido, o louro roubou o fone de ouvido de Nicolas. O repórter ficou sem reação. Sim, ele roubou meu fone, voou! Ai, meu Deus! Veja de novo o momento. Por sorte, o fone foi recuperado e o louro segue em liberdade. Gostou desses vídeos? Arrasta lá para o portal da Rede TV que tem muito mais no www.redetv.com.br. Tchau! A Prefeitura de São Paulo, em parceria com a Associação Paulista de Recreação, Esporte e Lazer, promove o primeiro torneio de jogos eletrônicos. A E-Copa acontece no estádio do Pacaembu e as inscrições podem ser realizadas até amanhã no site da competição. Para participar, basta ter 16 anos ou mais e entre os jogos disputados está o Free Fire. As partidas da fase classificatória serão realizadas online de 7 a 13 de novembro e as finais presenciais na Arena do Pacaembu nos dias 25, 26 e 27. No total, serão distribuídos R$200 mil em prêmios. O Rede TV News de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia. Tenha uma ótima noite. Uma boa noite, um excelente domingo para você.